Paz do Senhor para todos do canal, família, tempo de crescer. Mais uma mensagem que eu quero deixar aqui para todos que se encontram no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Quem falou isso não foi qualquer homem, foi o rei Salomão, o homem mais sábio antes de Jesus. Nesse versículo eu quero trazer um tema temático subordinado a esse tema. Atitude certa diante do sofrimento. Que pensamentos você tem alimentado? Esse versículo significa que temos que manter um coração puro, reto e cheio do Espírito Santo. Se nós manter essa linha de raciocínio, ter um coração puro, reto e cheio do Espírito Santo, nós vamos evitar muitos erros em nossa vida. E o primeiro tópico dessa mensagem é a primeira atitude que nós temos quando nós estamos passando uma adversidade na vida. Tudo passa pela mente, tudo, o bem, o mal. Nós temos que controlar a nossa mente. Nós temos a mente de Cristo, sim, mas também nós temos a nossa mente pecaminosa, humana, nossa. Não esqueça disso, entenda isso. Então, a primeira atitude, temos que defender, é um grande desafio. Temos que vigiar o perigo da mente desocupada. O perigo da mente desocupada. Eu vou aplicar aqui uma história de 2 Samuel, capítulo 11, do 1 até o 4. A história de um rei chamado Davi. Ele estava com a mente desocupada. A história daquele texto diz que Davi tinha que ir para a guerra. Ele não foi, ele ficou em casa, mandou uns do seu soldado para ir para a guerra e ele não foi. Ele ficou em casa com a mente desocupada e ele saiu do palácio, foi até o terraço, onde tinha visão ampla de ver tudo o que se passava lá embaixo. E por sua surpresa, ele viu uma linda mulher, formosa, tomando banho nua. De cima do terraço ele viu aquela mulher. E ele falou para os seus servos: quem é aquela mulher tão bonita, tão formosa? Ah, meu rei, aquela é a mulher de uns dos seus soldados, guerreiros. Mas quem é ela? É Betseba. Mandou, chamou ela, possuiu ela, deitou com ela
e cometeu o adultério. O perigo da mente desocupada. E ele caiu com ela e agora ele recebe a notícia que ela está grávida e ele planeja o homicídio, matar o marido daquela mulher que é um dos seus soldados fiel a ele. Olha o perigo da mente desocupada, ela vira uma assassina. Olha o que faz o perigo. E segunda coisa que nós temos que ter atitude no sofrimento. O que pensamento que você tem alimentado? Pensamentos viciosos. O que você está alimentando na sua mente? O que você alimenta na sua mente cresce. O que você está alimentando na sua mente nessa manhã? Vou repetir. Aquilo que você alimenta na sua mente cresce. Que são pensamentos impuros, são pensamentos viciosos. Isso é um grande desafio que temos que vencer nessa manhã. Porque o que você alimenta, ela vai crescer dentro da sua mente e vai dominar você. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4:8. Tudo o que pensar, pensar naquilo que é puro, verdadeiro, honesto, que tem virtude, que tem louvor. Isso pensar. Então, pense em coisas boas, em coisas que são saudáveis à sua mente. Terceira coisa, como devo ocupar a mente? Como que você deve ocupar a sua mente? Vou te dar aqui algumas dicas que vão ajudar a você igual tem me ajudado. A primeira coisa, pense nas coisas celestiais. Pense nas coisas do céu. Colossenses 3:2, Paulo escreve para aquela igreja: aquele que são de cima, pensa nas coisas de cima. Então você pensa nas coisas do céu, aonde tu vai morar, vai viver eternamente. Segunda coisa, ocupe a mente com a palavra de Deus todos os dias. Salmo 1 de Davi e verso 2. Antes eu tenho prazer na lei do Senhor e nela medito de dia e de noite. Então você lê a palavra, come a palavra, estuda a palavra, lê a palavra. É um desafio para a nossa mente e para a nossa carne, porque a carne, ela quer o quê? Um sofá, uma série, entendeu? Ela quer pipoca, ela quer guaraná, ela quer ser alimentada todos os dias. Mas primeiro alimente a sua mente com a boa leitura, com um bom livro. Você tem na sua mão um conjunto de livros, que é a Bíblia. A Bíblia quer dizer conjunto de livros, de Gênesis, Apocalipse. Leia um texto pela manhã, quando você acordar, antes de ir para o serviço. Leia na hora do seu almoço. Leia antes de dormir. Leia a palavra do Senhor. Quando você lê, você está alimentando a sua
sua alma, a, a sua mente. Paulo fala em Efésios 5:25 que a palavra é como água que limpa. Se ela não for usada para ler, como você vai limpar a sua mente? Assim como o sabão com a água limpa a sujeira das suas mãos, assim a palavra lida como água vai limpar toda a sujeira que vem na sua mente. Ela é a água que vai limpar, assim como o sabão com a água vai limpar as suas mãos. Então você leia para limpar os maus pensamentos. Davi não teve esse pensamento no momento que ele chamou aquela mulher e cometeu aquele pecado, aquele ato de adultério. Desculpa, ele não teve esse pensamento. Então, aprenda essa manhã. E terceiro, desfrute momentos bons na sua vida. Pare de pensar em pensamento de desgraça e em que coisa que não presta. Pare de pensar coisa que não presta, desgraça. Enche a sua mente de coisa boa. Quando vier na sua mente pensamentos malignos, mal, ruim, fale com sua mente. Esse pensamento não é de Deus. Esse pensamento de derrota, a que você não pode, a que você não consegue, esse espírito de inferioridade. Fale com a sua mente, repreenda toda seta inflamável do maligno. Você tem a mente de Cristo, mas sim, você tem a mente de Cristo, mas você também tem a sua mente humana, natural, que ela é a maior batalha de nossas vidas. Jesus nos dá um exemplo quando ele foi levado em Mateus 4, versículo 1 a 4, e Lucas 4, do 1 ao 4, ele dá para nós a receita, a bússola, como que nós temos que viver com a nossa mente cheia. Ele foi tentado, mas observa, ele foi levado cheio do Espírito para o deserto, ali foi tentado pelo o tentador, por Satanás, pelo diabo. Mas ele deu dicas para nós encher a nossa mente. A primeira dica: ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da palavra, e ser cheio de oração e ser cheio de jejum. Essas são as armas infalíveis para combater os ataques diabólicos, malignos do mundo espiritual. Então essas são as dicas que eu te dou nessa manhã. Louvado o nome do Senhor. Atitude certa diante dos sofrimentos. Que pensamento você tem alimentado? Eu deixo para ti nessa manhã essa palavra de poder, de fé, de esperança para o seu coração. E que Deus abençoe a todos. Se você gostou, dê um like, dê um joia nos comentários aí embaixo no YouTube. E ajude
esse ministério a crescer, levar as boas novas do Senhor. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém?